Sem a luz do Sol, ou seja, a energia solar, a vida na Terra não seria possível. Não existiria nenhuma forma de vida. Seríamos uma imensa massa escura e fria, congelada a uma temperatura de 270 graus abaixo de zero. Todas as coisas vivas precisam alimentar-se de energia para crescer, mover e reproduzir. As plantas suprem suas necessidades captando a luz do Sol e a convertendo em energia química, através de um processo conhecido como fotossíntese. Outros seres vivos, como os seres humanos, que não conseguem realizar captação de energia dessa forma, têm de supri-la alimentando-se de outros animais ou plantas. Na Terra, quase todas as fontes de energia conhecidas e utilizadas pelos homens foram ou são derivadas do Sol. O carvão, o petróleo e o gás natural, conhecidos como combustíveis fósseis, são produtos da captação e armazenamento da luz solar em plantas, algas e animais pré-históricos que existiram há milhões de anos atrás. As florestas e culturas agrícolas existentes hoje, como a cana-de-açúcar, chamadas de biomassas, são também produtos do processo de fotossíntese. Bom, gente, depois de uma introdução tão bonita, tão marcante, nossa aula hoje é a Introdução à Química Orgânica. Bom, gente, química orgânica, antigamente, esse órgão do orgânica era a química dos organismos, ou seja, era alguma coisa que hoje nós chamaríamos de bioquímica. Essa definição mudou com o tempo. Hoje, química orgânica é uma outra coisa mais direta. Então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Bem, pessoal, a nossa equipe foi para a rua entrevistar pessoas que são companheiros nossos para saber, afinal de contas, o que as pessoas sabem sobre carbono e o que esse átomo tem de tão especial para fazer uma parte da química inteiramente nova. Vamos ver essa enquete? Bem, vocês viram que nem todo mundo sabe muito bem, afinal de contas, o que seja o carbono e o que esse átomo tem de tão especial. Vamos então agora ver as propriedades do carbono. A primeira delas tem um nome meio engraçado, tetravalência. Mas tetravalência não tem nada demais. Tetra, 4. Valência, ligações. Observe aqui numas fórmulas de química orgânica. Observe aqui. E o que você tem aqui são pares de elétrons. 4 pares de elétrons para o carbono se ligar, neste caso a 4 átomos, a 4 átomos de hidrogênio. Como você mostrou elétrons, chamamos essa fórmula de fórmula eletrônica. Essa fórmula seria muito chata de ser usada sempre, então a gente faz uma substituição. A gente troca os pares de elétrons por tracinhos, chamando de ligações. A essa fórmula, fórmula estrutural, originária a partir de um grande químico orgânico, Kekulé. Bom, acho que ficou claro então, acho que você entendeu, que carbono sempre vai fazer 4 ligações. Agora, não precisam ser 4 ligações iguais. As ligações podem ser diferentes. Vamos ver agora a segunda propriedade do carbono, que é a multiplicidade de ligações. Bem, eu trouxe um bom exemplo aqui para vocês. Vamos ver aqui no cartaz. Repara só, ligações múltiplas. Então, olha só, essa ligação aqui, por exemplo, é uma ligação simples, só tem um tracinho. Essa é uma ligação simples, essa é uma ligação simples, mas repara, aqui você tem uma ligação dupla. Você vai ver 2 tracinhos, você vai ter aqui 2 pares de elétrons. Aqui você também tem 2 pares de elétrons. 2 vezes, olha só, 2 pares com 2 pares, um total de 4 pares, a tetravalência está garantida. Agora aqui, repara, 1 par, aqui 3 pares, ligação tripla, novamente a tetravalência está garantida. Agora repara, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. É a isso que nós chamamos de multiplicidade de ligações. Bem, repare só. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Essas ligações não são iguais entre si, nem em finalidade, nem em ângulos, nem como elas são feitas. Em verdade, você tem 2 tipos de ligação, que a gente chama em química de ligações sigma e ligações pi. Sigma e pi, como você sabe, são letras gregas. Repare só, a ligação sigma é a ligação que realmente liga
Ficou engraçado? Ligação que liga? É isso mesmo. Ela é a ligação que realmente une os átomos. A ligação π não liga. Ué, ligação que não liga é exatamente isso. A ligação π aproxima átomos que já estão ligados. Será que eu fui claro? Aproxima átomos que já estão ligados. Então repare aqui no cartaz, eu acho que você vai entender tudo. Aqui eu tenho uma ligação simples. Essa ligação só pode ser uma ligação sigma. Ela vai ligar os átomos A e B. Então aqui eu tenho uma ligação só. A única ligação que eu tenho é sigma. Ligação π eu não tenho nenhuma. Já aqui, repara só, eu tenho uma ligação dupla. Na ligação dupla, uma é para ligar. E a outra? Claro, a outra é para aproximar. Então eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Agora veja só, a tripla. Na tripla é claro que eu tenho uma sigma para ligar. E aí vê se você entende a dica. Ligou, está ligado. Só precisa de uma sigma. Uma ligou. E as outras duas? Ah, as outras duas aproximam. Então aqui as duas π que fazem a aproximação. Eu tenho a certeza que você entendeu o seguinte. Na ligação tripla, os átomos ficam muito próximos. Na ligação dupla, mais ou menos. E na ligação simples é quando os átomos estão mais afastados. Então, entendeu bem? Na ligação simples, você tem a maior distância entre os átomos. Na ligação dupla, você tem uma distância média. E na ligação tripla, você tem a menor distância entre os átomos. Bom, agora vamos para outro round. Nós vamos agora particularizar as ligações sigma e π no átomo de carbono. Bem, nós vamos então agora olhar no cartaz as ligações do carbono, como é que ficam em termos de sigma e π. Me siga, por favor. Repara só. Aqui você tem o carbono fazendo todas as ligações simples. Então, essa aqui é sigma, essa aqui é sigma, essa aqui é sigma, essa aqui é sigma também. Logo, você tem as 4 sigma e, evidentemente, não tem ligação π nenhuma. Uma segunda hipótese, uma segunda possibilidade é você ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então, conta comigo. Uma sigma, e aqui temos o quê? Uma sigma e uma π. Qual é o total? 3 ligações sigma e uma ligação π. Mais uma possibilidade. Um carbono que faz uma simples e uma tripla. Aqui você tem uma sigma, aqui você tem uma sigma e 2 π. Logo você tem 2 sigma e 2 π. Isso vai dar exatamente igual, na mesma, igualzinho, a quando você tiver 2 ligações duplas. Quando você tiver 2 duplas, você tem uma sigma e uma π, uma sigma e uma π. Qual é o total, então? 2 sigma e 2 π. Perfeito? Entendeu tudo? Esse esquema é fácil. Bom, pessoal, vamos ver agora quais são os outros elementos da química orgânica além do carbono. Ou seja, vê se você compreendeu. Química orgânica não é só carbono. Existem outros elementos que entram também. Você lembra, eu tenho certeza, carbono, tetravalente. Vamos ver os outros elementos que não são tetravalentes. Repara aqui comigo, você tem elementos que são monovalentes, ou seja, só fazem uma ligação. Você tem elementos que são divalentes, ou seja, que fazem 2 ligações. E, finalmente, você tem elementos que são trivalentes, ou seja, eles fazem 3 ligações. Repara só, vamos para os monovalentes. Se o cara é monovalente, ele só faz uma única ligação. Uma única, essa aqui. Bem, quem pode ser esse X? Ah, é variado. Hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Encurtando o assunto, o hidrogênio e todos os halogênios. Bem, há a possibilidade do cara ser divalente. Divalente, ou ele faz 2 ligações, uma para cada átomo, ou seja, ele faz 2 simples, ou então ele faz uma ligação dupla. As 2 possibilidades são viáveis. Quem é que pode ser esse X? Ou o oxigênio, que é disparado o mais importante, ou então o enxofre. Bem, vamos fechar. Os trivalentes. Trivalentes podem fazer 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Quem pode ser esse X? Ou o nitrogênio,
disparado, o mais importante novamente, ou então o fósforo, que não é tão importante assim. Bem, nós vimos então os chamados elementos organógenos, os elementos que fazem parte da química orgânica, além do carbono. É preciso ressaltar os mais importantes: o hidrogênio, os halogênios, o oxigênio e o nitrogênio. Perfeito? Vamos então ver agora a terceira das propriedades do carbono, que é o encadeamento. Palavra esquisita. Encadeamento é a possibilidade de fazer cadeias. Bom, estou falando à toa. E o que são cadeias? Cadeias são sequências de átomos iguais. Quando você tem um outro elemento que não seja o carbono, se você tem uma cadeia de 3 átomos, é muito. Você conhece certamente o ozônio. Todo mundo fala na camada de ozônio. Ozônio é O3, ou seja, uma cadeia de 3 oxigênios. Repare aqui na tela junto comigo. Você tem aqui uma cadeia muito maior. Você tem uma cadeia de 4 carbonos ligados entre si e, vamos usar um termo engraçado, pendurados nele, você tem os hidrogênios, que vão estofando a cadeia, vão inchando a cadeia. Você tem um total aqui de 10 hidrogênios. Bom, você precisa entender uma coisa agora. É o encadeamento que faz a química orgânica ser uma química completamente diferente de todas as outras. Eu tenho certeza que você jamais olhou um saco plástico com interesse. Então agora, aprende o que eu vou te contar. Num saco plástico, que na verdade é um plástico chamado polietileno, você tem cadeias que chegam a 50.000 carbonos. 50.000 átomos de carbono grudados uns nos outros. Na tela você pode ver uma cadeia de 4 carbonos. Você imagina então uma sequência de 50.000 carbonos ligados uns aos outros para fazer um saquinho de plástico. Você certamente vai olhar para um saco plástico agora com outros olhos. Bem, nós vamos ver agora a hibridação do carbono, que é a geometria molecular dos compostos orgânicos. Nesse cartaz, a gente mostra bem isso. Repara só, aqui você já conhece as ligações do carbono que nós já vimos. As 4 simples, a única dupla, uma única tripla e, finalmente, 2 duplas. Cada hipótese dessas de ligação corresponde a uma hibridização ou hibridação, o que é a mesma coisa. Repare só, quando você tem o carbono fazendo as 4 ligações simples, você tem a hibridação ou hibridização sp3. Quando você tem uma única dupla, você tem a hibridação sp2. Quando você tem uma única tripla, a hibridação sp. 2 duplas, também hibridação sp. Ok? Bom, agora nós vamos ligar toda essa parte de hibridação ou hibridização com os ângulos de ligação. Repara novamente aqui comigo no cartaz. A hibridação sp3 corresponde a um ângulo esquisito, 109 graus e 28 minutos. A hibridação sp2, um ângulo bem mais tranquilo, 120 graus. E a hibridação sp, em ambas as hipóteses, naturalmente, corresponde a ângulo de 180 graus. Para você entender esse ângulo esquisito melhor, é bom você olhar a ilustração que a gente fez. Repare bem, cada ligação que você tem aponta para os vértices de um tetraedro regular. A figura é absolutamente espacial. As outras todas, a sp2 e a sp, são planas. Essa aí não. Essa aí é no espaço. Por isso o ângulo estranho de 109 graus e 28 minutos. Bom, onde é que fica, afinal de contas, esse ângulo de 109 graus e 28 minutos? Muito fácil você entender. Repara, 2 ligações estão aqui. Você tem um ângulo de 109 e 28 aqui. Para o outro lado, a mesma coisa, 109 graus e 28 minutos. Agora, essa ligação é lá para trás e você vai ter um ângulo de 109 e 28 lá por trás, também nesta figura. Entendeu, então? Visualizou os ângulos? Vamos continuar, então, com o nosso cartaz para fechar tudo. Olha só, 4 ligações simples, 109 graus e 28. Se são 4 simples, são 4 sigma. Se você tem uma dupla, você tem 3 sigma e uma pi, você tem um ângulo de 120 graus.
uma única tripla ou duas duplas, você tem a hibridação SP, que corresponde a duas ligações sigma, duas ligações π, e aí temos o ângulo de 180 graus. Eu tenho a certeza que essa história de ângulos ficou bem vista por você. Nós vamos ver agora a classificação dos átomos de carbono numa cadeia. Essa classificação é carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. O que é carbono primário? É o carbono que está ligado a apenas um carbono. Vejamos então uma cadeia de carbonos, que é uma cadeia muito interessante. Essa cadeia que você está vendo é o filé mignon da gasolina. É a melhor parte, a parte mais nobre da gasolina. E ela se presta muito bem para que a gente veja toda a estrutura de carbonos primários, secundários, terciários, quaternários. Vem comigo aqui no detalhe. Olha só. Esse carbono é um carbono primário. Por quê? Porque ele está ligado a um único carbono. Este também está ligado a um único carbono. Repara que as outras ligações são com hidrogênios. Este carbono ligado a um único carbono, as outras ligações são hidrogênios. Mesmíssima coisa, ligado a um só carbono, os outros são hidrogênios. Mesmíssima coisa, ligado a um único carbono, os outros são hidrogênios. Repara aqui agora comigo, por favor. Esse hidrogênio não está ligado a esse carbono. Mas como não, professor? Claro que está. Não, não está. Repara, esse carbono se liga a 3 hidrogênios e se liga a esse carbono aqui. Ah, mas por que você botou então esse hidrogênio ligado aqui? Porque é mais fácil. Então a gente liga, você sabe que esse carbono está ligado nesse. Bem, nós vimos então agora todos os carbonos primários dessa estrutura. Vamos passar agora para ver os carbonos secundários. Esse carbono é secundário. Por quê? Ele está ligado a 2 hidrogênios, está ligado ao carbono de cá e está ligado ao carbono de cá. Você entendeu? Esse carbono, então, é um carbono secundário. E agora, vamos ver um carbono terciário. Carbono terciário tem que estar ligado a 3 carbonos. Olhe, este carbono é terciário. Está ligado a um carbono para cá. Professor, não está ligado ao hidrogênio? Claro que não. Está ligado a 2 hidrogênios. Este carbono aqui, este carbono está ligado nesse. Logo, esse carbono se liga a este aqui de baixo e a este de cá. Você já entendeu? Este, então, é um carbono terciário. Que mais que nós vamos ver? Carbono quaternário. O que pode ser um carbono quaternário? Ué, está ligado a 4 carbonos. Observa comigo aqui no detalhe. Esse carbono é um carbono quaternário. Esse aqui está muito fácil de ver. Ligado a um para cima, um para baixo, um para a esquerda, um para a direita. Ele está ligado apenas a átomos de carbonos. Ou seja, você entendeu. Este último é um carbono quaternário e tivemos a divisão em carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Alguma coisa pode atrapalhar isto? Sim, lamento, alguma coisa pode atrapalhar. A existência de um heteroátomo. Então vamos ver o que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um átomo, primeiro que tudo, diferente de carbono. Esse X não é carbono. Tenha certeza que você sabe que hétero quer dizer diferente. Então este é um heteroátomo, um átomo diferente de carbono ligado a 2 carbonos. Obrigatoriamente a 2? Não, claro que não. Pode estar ligado a 3, a 4, mas não é muito comum. O comum é estar ligado a 2 átomos de carbono. Veja na fórmula agora aqui comigo. Este oxigênio está ligado a um carbono, outro. Isto aqui é um heteroátomo. E esse oxigênio aqui de cima? Não, não é um heteroátomo. Ele está ligado a apenas um carbono. Ele não se encontra entre carbonos. Este oxigênio, sim, entre carbonos, ligado a 2 carbonos. Bem, ainda temos mais um tipo de carbono, que é o carbono assimétrico. Carbono assimétrico é um carbono que está preso a 4 grupos diferentes. Repare que eu não falei a 4 átomos diferentes, e sim a 4 grupos diferentes, a gente chama de 4 ligantes diferentes. Vem comigo aqui na tela que eu te explico melhor. Repara só, esse carbono está ligado a um hidrogênio, e aí você pode dizer que para cá é carbono, para cá é carbono, para cá é carbono. Tudo igual?
Não, de jeito nenhum. Tudo diferente. Repara, para cá você tem um grupo CH3. Para cá você tem um grupo C2H5. Para cá você tem um grupo CH2NH2. Se você somar, CH4N. Ou seja, 4 grupos completamente diferentes. Repassando, um hidrogênio, um CH3, um C2H5 e um CH2NH2. A existência desses 4 ligantes diferentes faz disso um carbono assimétrico. Bom, nós agora vamos passar para o estudo das cadeias carbônicas, um estudo importantíssimo e que vai nortear tudo que vamos ver daqui para frente. O quadro vai mostrar a você a grande divisão das cadeias carbônicas em cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas e em cadeias fechadas ou cíclicas. Vamos ver agora as cadeias normais. Nas cadeias normais, você tem uma sequência de carbonos única, este carbono ligado nesse, ligado nesse, ligado nesse. Repare que a cadeia não se bifurca, é uma sequência. Pode até mudar a direção, mas é uma sequência. Outro exemplo. Repare só, aqui você tem uma sequência simples de carbonos. Um carbono ligado no outro, ligado no outro. Já nas cadeias ramificadas, a coisa é diferente. Você tem uma sequência principal de carbonos e uma ramificação, uma sequência secundária. Vamos ver outro exemplo? Aqui, olha só. Um carbono ligado a outro, ligado a outro, ligado a um oxigênio. Lembra dele? Aqui você tem a sequência principal. Aqui você tem uma ramificação. Por isso é que esta cadeia, por causa da existência dessa diversidade para cá, ela se chama cadeia ramificada. Bem, agora vamos ver as cadeias abertas, que podem ser saturadas e insaturadas. Na cadeia saturada, todas as ligações entre carbonos são ligações simples. Lembra? Ligações sigma. Ligação simples, ligação simples. Nesse outro exemplo, podemos ver também que as ligações entre carbonos são todas elas ligações simples. Repare, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Já nas cadeias insaturadas, você vai ter entre carbonos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Repare, aqui é a ligação dupla que torna a cadeia insaturada. No outro exemplo, é uma ligação tripla que torna a cadeia insaturada. Ok? Vamos ver agora as cadeias abertas, que podem ser homogêneas e heterogêneas, dependendo da presença ou ausência de heteroátomo. Vem comigo aqui no exemplo. Olha só, nas cadeias homogêneas não existem heteroátomos. Não há nenhum candidato a heteroátomo aqui. Você só tem carbonos e hidrogênios. No próximo exemplo, você repara que tem aqui um oxigênio, que potencialmente seria um heteroátomo. Mas não, ele não está entre carbonos. Ou seja, repara, carbono, 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 e um oxigênio que não é heteroátomo. Essa cadeia é homogênea. Já para a cadeia ser heterogênea, você precisa ter a certeza da existência do heteroátomo. Vem comigo aqui no detalhe. Repara só, este oxigênio é um heteroátomo. Ele está ligado simultaneamente a 2 carbonos. Presença de heteroátomo, cadeia heterogênea. Bem, a classificação das cadeias fechadas é completamente diferente, porque existe nas fechadas um tipo de cadeia super especial, completamente diferente de todas as outras, que é o anel aromático ou anel benzênico. No anel aromático, você tem um total de 6 carbonos e 6 hidrogênios, que se ligam da seguinte maneira. É como se houvesse uma ligação dupla e uma ligação simples para o carbono de cá, para o carbono de cá. A quarta ligação fica com o hidrogênio. Bem, não é bem exatamente assim. A verdade é que as ligações duplas e simples se juntam todas fazendo como se fosse uma rosquinha de elétrons que trabalha por cima do anel e por baixo do anel. Essa existência
chamada ressonância, faz do anel aromático ou benzeno uma das moléculas mais estáveis de toda a química orgânica. Assim, a classificação das cadeias fechadas fica baseada na existência ou não existência desse anel aromático. Se existe o anel aromático, a classificação é essa que nós vamos ver aqui no cartaz. Repara só, se existir um único anel, a cadeia é dita mononuclear. Repare bem, 6 átomos de carbono, ligações alternadamente duplas e simples, que você representa por uma bolinha, que é como se fosse a rosquinha dos elétrons ali. Repara, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 6 hidrogênios que não são representados. Se há um único anel mononuclear. Mas repara, pode haver mais de um anel. Se esses 2 anéis estão ligados apenas, não têm carbonos em comum, repara, esse carbono é um, esse carbono é outro. Não são o mesmo carbono, estão ligados. Eu digo polinuclear de núcleos isolados. Eles estão separados. Aqui não. Repare, este carbono pertence simultaneamente a este anel e a este anel. Este carbono também pertence simultaneamente a este anel e a este anel. Chamamos então de polinuclear de núcleos condensados. E finalizando, vamos ver as cadeias alicíclicas. Que são cadeias alicíclicas? São as cadeias fechadas que não são aromáticas. Repare aqui no primeiro exemplo. Você aqui tem uma cadeia de 3 carbonos e um oxigênio. Evidentemente não é aromática, não tem 6 carbonos, não tem ligações duplas e simples alternadas, ou seja, não tem ressonância. No próximo exemplo, a figura até parece um hexágono. Também tem uma ligação dupla, mas veja, não são 6 carbonos com duplas e simples alternadas. Então isso não é uma cadeia aromática. Chamamos então a isso de cadeia alicíclica. Vimos então todos os tipos de cadeias e isso encerra o nosso assunto. Vamos agora então às nossas dicas de estudo.